Estação Boas Novas, com Orlando César. E hoje nós vamos continuar aquele estudo que eu estava lendo, aquele estudo no qual eu escrevi, né? Escrevi um estudo aí sobre o dízimo e estávamos aí lendo e analisando melhor esse estudo, a pedido de alguns irmãos aí da internet também, que nós colocamos esse estudo aí no site Verdade Oculta, e também outros irmãos aí que receberam também por e-mail esse estudo, também pediu para que nós analisássemos juntos, aí fazendo esse vídeo para também postar na internet, aqui ao vivo também no programa Estação Boas Novas, para que nós possamos realmente anunciar realmente a verdade que está nas Escrituras. O nosso foco é a Escritura, é a palavra, é anunciar o que está na palavra, não doutrinas de homens, não ensinamentos de homens, mas o que está na palavra, para que nós possamos ver qual é a boa, agradável vontade do nosso Salvador, todos nós. A mensagem das boas novas de vida, e realmente aquele que é o caminho, que é a verdade, que é a vida, que nos anunciou. Então, a todos aí na sintonia, vamos aí, sem mais delongas, nosso programa aí agora é 1 hora, né, encurtou um pouco, então nós temos que encaminhar, né, caminhar também, para que nós possamos aí conseguir finalizar em 2 partes esse estudo aí do dízimo. Nós paramos no programa passado, onde nós falamos sobre esse estudo, nós paramos aí na parte, se hoje nós somos a casa do tesouro, onde está o levita, o sacerdote, né, para receber os dízimos. Onde está esse sacerdote para que possa receber os dízimos? Então nós vamos continuar desta parte, tá? Vamos dar sequência aí, para que nós possamos compreender, começando o programa agora. Se hoje nós somos a casa do tesouro, onde está o levita, que só podia ser os sacerdotes, para receber os dízimos? Então esse é o subtítulo no qual nós encerramos naquele programa passado, onde nós lemos aqui esse estudo. Repito, é um estudo que eu escrevi, né? Já está na gráfica aí, para nós fazermos a revistinha, para que nós possamos aí encaminhar para as pessoas. Aqueles irmãos que quiserem adquirir, é só entrar em contato, eu posso estar disponibilizando por e-mail também, ok? Vai estar também no link aí, abaixo aí do vídeo também, para que você possa, vai ter meu e-mail aí, para que você possa entrar em contato, amado irmão, para que você possa receber também esse estudo aí, e ler e analisar conforme a Escritura, né? Não ficar nas nossas palavras, mas analisar conforme a Escritura, se isso está na Escritura ou não. Então vamos lá. Se hoje nós somos a casa do tesouro, onde está o levita, sacerdote, para receber os dízimos? Até porque em Malaquias 3, do 8 ao 10, diz que devemos levar esse dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. Assim está escrito em Malaquias 3:10, onde nós finalizamos no programa passado. E agora nós vamos dar continuidade, é claro, falando um pouco também sobre Malaquias capítulo 4 também, tá? Os irmãos que perderam esse programa, tem lá no meu canal do YouTube, tá? A primeira parte desse estudo, você pode estar acompanhando ali pelo YouTube também, tá? Se hoje nós somos a casa do tesouro, onde está o levita, sacerdote, para receber os dízimos? Vamos lá. Em Malaquias 3, 16, 17, ele diz que hoje nós somos particular tesouro do Salvador, naquele dia que ele fez, que foi o Salvador, o cumprimento ali na cruz, no madeiro. E hoje nós somos essa casa do tesouro. Para concluir isso, vamos continuar analisando a Escritura. Primeiramente, finalizando o livro de Malaquias, com o capítulo 4. Malaquias 4, do 1 ao 6. Porque eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. De sorte que lhes não deixará nem raiz, nem ramos. Mas para vós que temeis o meu nome nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas, e saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo das plantas de vossos pés, naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés. Aí eu faço aqui um destaque. Jesus não aboliu a lei de amor narrada em Êxodo capítulo 20. Houve mudança na lei referente às práticas de sacrifícios, rituais e regras que passaram a serem sombras das coisas futuras, como nós vimos em Hebreus 10:1. Então eu faço um comentário aqui, quando eu falo lembrai-vos da lei de Moisés, nesse versículo 4 do capítulo 4 de Malaquias. Meu servo,
a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que eu vos envio o profeta Elias. Olha só, aqui o profeta Malaquias está dizendo que o Criador disse, olha, eis que eu vos envio o profeta Elias. Será que Deus iria enviar novamente o profeta Elias? E aqui eu comento, aqui inclusive teve um rapaz aí na internet que não conseguiu entender isso aqui, mas é claro que isso aqui está fazendo uma referência, né? Uma referência ali a Cristo, a João Batista que veio, tem essas menções aqui em Malaquias. Então, eis que eu vos envio o profeta Elias, profecia referente à primeira vinda de Cristo, né? Quando ele veio e cumpriu ali na cruz a lei e os profetas, onde houve o cumprimento da lei e dos profetas. Antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, aí a profecia referente à segunda vinda de Cristo, que será o julgamento, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Finalizamos aqui o livro de Malaquias. Agora vamos analisar os textos referentes a dízimos nos evangelhos. Nesse momento, chamamos aqui tua atenção para algo muito importante, se quisermos realmente entender sobre este importante tema, o dízimo. Quando se inicia o Novo Testamento? Com o nascimento de Jesus ou com a sua morte? Se a sua resposta for com o nascimento, como está dividida a Bíblia atual entre Antigo e Novo Testamento, nessa Bíblia hoje, então precisamos rever esse conceito. Na carta de Paulo aos Hebreus, capítulo 9, obtemos esta resposta. Onde começa o Novo Testamento? Será que é onde está marcado hoje nessa Bíblia aí, ó, Mateus capítulo 1? Será que é ali que começa, inicia-se o Novo Testamento? Vamos ver em Hebreus 9. Hebreus 9, 16, 18. Porque onde há testamento, olha o que Paulo fala ali em Hebreus. Porque onde há testamento, talvez alguns falam, mas não foi Paulo, não se sabe quem escreveu. Eu imagino que seja Paulo. Pelas características da escrita, eu vejo muita semelhança com as cartas de Paulo. Pode ser que não seja, mas para mim, hoje eu não sugeria outra pessoa a não ser Paulo, o escritor de Hebreus. Vamos lá. Isso é o que menos importa para nós agora. Hebreus 9, 16, 18. Porque onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador. Porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Foi necessário sangue para se consagrar o testamento. Então aqui Paulo faz uma menção. Um testamento pode valer quando o testador ainda está em vida? Ou ele vai valer a partir do momento que esse testador ele morre? É lógico que é com a morte. Então o Novo Testamento não se inicia em Mateus capítulo 1 ou ali nas narrativas do nascimento do Salvador, de Jesus Cristo, mas na morte dele. Ali se inicia o Novo Testamento. É com a morte aqui. Versículo 18 do Hebreus 9. Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue. Foi necessário que o Salvador morresse por nós e derramasse o sangue para que se consagrasse, então, a nova aliança, o Novo Testamento. Aqui fica claro que é necessário a morte do testador e que o Antigo Testamento não foi consagrado sem o sangue de Cristo, sangue da nova aliança, Hebreus 12, 24. Sendo assim, o Novo Testamento, ou Nova Aliança, ou o período da graça, iniciou-se com a morte do Salvador. Isso fica muito claro. É muito importante compreender isso. Esta marcação de Antigo para Novo Testamento da Bíblia atual foi organizada por homens, até porque não tinha esses livros todos juntos. Foi organizado ali por Constantino, ali no surgimento da Igreja Católica. Eles que organizaram esses livros, tudo num livro só, mas não era num livro só. Eram rolos, pergaminhos que ficavam separados. E aí foi reunido. E aí foi marcado esse Novo Testamento num local muito errado, porque não era no nascimento, e sim na morte do Salvador. O testamento vale com a morte do testador. Paulo revela isso em Hebreus 9. Acabamos de ler. É muito importante compreender isso, esta marcação de Antigo para Novo Testamento da Bíblia atual. Foi organizado por homens, e é muito importante entender que essa divisão foi feita, na verdade, na cruz do Calvário, ou seja, com o testamento não se validou-se sem sangue, né? O primeiro não foi consagrado sem sangue. Então foi na cruz do Calvário, quando Cristo derrama o teu sangue por nós. No entanto, as passagens dos 4 evangelhos anterior à morte de Jesus ainda é Antigo Testamento, tá? Ou uma transição para o Novo Testamento. Ou seja, estava começando a se cumprir ali com a vinda do Salvador, a mensagem das boas novas. Estava começando a se cumprir. Porém, ele estava cumprindo a lei e os profetas, como diz Mateus. Capítulo 5 nós vamos ler agora.
Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho nascido de mulher, nascido sob a lei. Ou seja, Gálatas 4:4, Paulo deixa claro, Jesus nasceu sob a lei. Olha, Gálatas 4:4. Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Jesus nasceu sob a lei, debaixo da lei, no período da lei. Jesus nasceu na lei. Mateus 5:17-18. Não cuideis, aqui é Jesus, o Salvador falando, não cuideis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim abrogar, mas cumprir. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota ou um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Não pode omitir nada sem que seja cumprido. Olha só, não cuideis que vim destruir a lei e os profetas. Jesus não veio destruir a lei e os profetas. Não vinha abrogar, mas cumprir. Jesus veio cumprir. É Ele que cumpriu, é Ele que vai cumprir. Ele estava aqui cumprindo. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem um jota, um tio se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Jesus cumpriu a lei na cruz do Calvário. Tá? Eu coloco um destaque aqui. Jesus cumpriu a lei na cruz. Depois da sua morte houve mudança na lei. Como aí pôde ter mudança, né, no sentido das sombras para o espiritual. Hebreus capítulo 7 deixa isso claro. Porque havendo mudança de sacerdócio, Jesus assumiu o sacerdócio levítico, necessariamente se faz mudança na lei. Não abrogação, não abolição da lei, mas mudança na lei. Ou seja, do sentido das sombras para o sentido espiritual. Jesus afirma que veio cumprir a lei. Isto é, até a sua morte estava cumprindo toda a lei e os profetas. A lei não foi abolida. Aquela lei de amor narrada em Êxodo capítulo 20, não. Houve a mudança na lei. Como exemplos, os sacrifícios de animais, os dízimos que deveriam ser levados a Jerusalém, etc. Por isso Jesus afirma no versículo 18 de Mateus capítulo 5, que nada disso poderia ser omitido até o cumprimento, até a sua morte na cruz. Por isso deveriam continuar fazendo os sacrifícios de animais, levando os dízimos para os levitas, lá em Jerusalém, etc. Por isso que teve que continuar fazendo ali o sacrifício de animais. Cristo ainda não havia ainda sido esse cordeiro sacrificado. Ele ainda ia ser sacrificado. O cordeiro mudo, puro, né, ainda ia acontecer. Com esse entendimento, podemos continuar com o tema em questão. No caso, o dízimo. Estamos falando sobre o dízimo. Esse estudo foi na verdade, é um comentário que eu faço de um outro estudo do sistema religioso. A próxima passagem, referente a dízimo, encontra-se em Mateus 23:23. Lembrando que em Mateus 23:23, o Salvador ainda não havia morrido. Então ainda é Antigo Testamento, ainda é lei, ele nasceu sob a lei. E apenas com o sangue foi consagrado o Novo Testamento. Então Mateus 23:23, o Salvador ainda não morreu. Por isso ele diz para continuar levando o dízimo de alimento para Jerusalém. Vamos ver. Mateus 23:23. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que dais os dízimos da hortelã, do endro e do cominho. Lê aí, meu amado. Mateus 23:23. Veja que o dízimo é de cereais, é do produto da terra, mesmo já existindo dinheiro. Mesmo Jesus que aqui já havia dito, dá a César o que é de César, que era o dinheiro. Ele continua falando, olha, leva seus fariseus hipócritas. Leva o dízimo da hortelã, olha, veja que era alimento. Endro e cominho. Vocês que levam esse dízimo e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas e não omitir aquelas. Vocês devem continuar levando esse dízimo do alimento, como nós vimos aqui, endro, hortelã e cominho. Leve esse dízimo até Jerusalém, ou leva ali para os sacerdotes, para os levitas. Porém, não esqueça o principal da lei. O amor, o juízo, o juízo, a misericórdia, a fé. Não esqueça o mais importante da lei. Então continua levando, até porque ainda é Antigo Testamento. Deveria ser levado ainda para Jerusalém, para os sacerdotes levitas. Ok? Vamos comentar esse versículo. O importante lembrar aqui é que Jesus ainda não havia morrido. Por isso ainda estava cumprindo a lei. Não poderia ainda ser omitido nem o tio, nem o jota da lei. Mateus 23:23. Ai de vós, escribas. Escribas eram os escritores. E fariseus, que eram os líderes religiosos da época. Hipócritas, pois que dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho. Mais uma vez, o dízimo aqui não é dinheiro.
e desprezais o mais importante da lei, o juízo, a misericórdia e a fé. Deveis, porém, fazer essas coisas, ou seja, juízo, misericórdia e fé, e não omitir aquelas, dar o dízimo em Jerusalém aos levitas, pois Jesus não havia morrido ainda, para inaugurar a graça, para haver mudança de sacerdócio e, consequentemente, mudança na lei. Isso fica muito claro. No Evangelho de Lucas, é narrada também esta mesma passagem, porém lá em Lucas 11:42. Mas ai de vós, fariseus, que dizimais a hortelã, olha só, não é dinheiro, é hortelã, arruda e toda hortaliça, e desprezais o juízo e o amor de Deus. Importava fazer essas coisas e não deixar as outras. Veja que está no passado, importava fazer, porém Jesus estava cumprindo aqui ainda a lei. Nessas passagens, observamos o Salvador repreendendo os fariseus, que davam o dízimo, que nunca foi dinheiro, e omitiam o principal da lei. E percebemos também Jesus ordenando a fazer as duas coisas, tanto dar o dízimo, que eles estavam acostumados a dar, como cumprir o principal da lei. Agora vem a grande pergunta. Então Jesus pediu para dar o dízimo? Né? Talvez alguém questione, então Jesus pediu então para dar o dízimo? Na verdade, o Salvador pediu para continuar dando dízimo. Não de dinheiro, nunca foi dinheiro, você não encontra na Bíblia, amado ouvinte. Você não encontra dízimo de dinheiro na Bíblia. Mas da hortelã, do cominho, da hortaliça, devido a ele estar cumprindo a lei. Lembra? É com a morte do Salvador que inicia a nova aliança. É só voltar lá em Hebreus 9 e ler novamente. Se o Salvador falasse aqui para não dar o dízimo, ele estaria nesse exato momento descumprindo a lei. E ele não veio destruir nem abrogar a lei, mas cumprir, e cumpriu na cruz, depois desse acontecimento. Nesse momento ainda era lei, e não podia omitir nem um tio, nem um jota da lei. Um último ponto a analisar nessas passagens é que Jesus considera o juízo, a misericórdia e a fé mais importante que aquele ato que eles tinham de dar o dízimo. E para complementar isso, vamos para a última menção da palavra dízimo nos evangelhos, Lucas 18, do 9 ao 14. Lucas 18, 9 ao 14. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu, que era o líder religioso, e o outro publicano, considerado pelos fariseus como pecadores. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. Olha o que ele fala para Deus. Obrigado que eu não sou igual a esse pecador aqui, porque eu dou dízimo, porque eu jejuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este, que é o publicano, pecador, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, o fariseu, porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então veja que o fariseu, olha, eu dou o dízimo, eu jejuo, não sou igual a esse pecador, porém, a quem agradou aqui o Salvador? O publicano pecador, que reconheceu que é pecador e precisava realmente do Salvador. Não é diferente hoje. Os fariseus da atualidade confiam demais em si mesmos, crendo que são justos, sempre acusando os outros de roubadores, injustos, adúlteros e outras coisas mais. Se gabam, né, de jejuar e dar os dízimos, acusando quem não faz essas práticas, de pecadores. Porém, nesta parábola, Jesus mostra que o que importa para ele é um espírito quebrantado e o coração contrito e quebrantado, como está em Salmo 51:17. Salmo 51:17. Os sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Mateus 9:13. Ide, porém, aprendei o que significa. Misericórdia quero e não sacrifício, porque eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então o Pai não quer sacrifício, o Pai quer um coração quebrantado, cheio de amor, de misericórdia e justiça, que é o principal da lei. Outra passagem que não poderia esquecer é esta, Mateus 5, 23, 24. Portanto, se trouxeres a tua oferta eram as oferendas levadas para sacrifícios, que era para a remissão de pecados, ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta. Oferta aqui significa oferendas para a remissão de pecados. Como é que eles iriam fazer as oferendas para ser perdoados se não tivesse perdoado o seu próximo? Por isso Jesus ensinou: perdoa os meus pecados assim como perdoo o pecado do meu próximo. Na oração do Pai Nosso ele ensinou isso. Aqui é claro, ainda é lei,
teria que continuar fazendo as oferendas, os sacrifícios, até Jesus cumprir a lei na cruz. Tá? Então como é que as pessoas falam, Mateus 25, 23, 24 está falando lá para dar oferta, mas era para deixar no altar. Aquela oferta era os sacrifícios, eram os animais para sacrifício para a remissão de pecado. Como é que a pessoa queria fazer aquele sacrifício, sendo que ela não estava perdoando o próximo? E aí o Salvador disse, só vai perdoar nossos pecados se nós perdoamos o próximo. Então como é que ele queria ser perdoado? Como é que ele queria fazer aquela remissão de pecados, sendo que ele não perdoava o seu próximo? Então ele fala, olha, deixa esse sacrifício aí, essa oferenda aí, sobre o altar, volta lá, reconcilia com o teu irmão, aí você volta e faz, e faz o sacrifício. Porém, Cristo aqui não havia morrido ainda. Porque depois que ele morreu, não precisa mais desse sacrifício de animais. Ele foi o sacrifício vivo. Ele foi o sacrifício uma vez só por nossos pecados. É isso que significa isso. E os líderes não ensinam isso para as pessoas. Eles não leem isso aqui, não ensinam. Por quê? Porque cai por terra tudo que eles estão ensinando. Principalmente pedindo dinheiro de oferta, que nunca foi dinheiro, era sacrifício de animais. Se você fizer uma busca da palavra dízimo, neste, que na Bíblia atual é chamado de Novo Testamento, encontrará poucas passagens. Pode-se contar nos dedos de uma mão. São elas Mateus 23, 23, Lucas 11, 42, que na verdade são as mesmas passagens. A diferença é que uma é narrada por Mateus e outra por Lucas. Lucas 18, 12, que aqui tem um aspecto negativo, pois o fariseu dava o dízimo, mas não foi justificado devido a confiar demais em si mesmo, e se exaltou diante de Deus. E agora, Hebreus capítulo 7, que não pede dízimo a ninguém, e sim relembra os dízimos de Abraão e dos levitas, e que vai nos revelar algo muito importante para o período da graça. Período este que se iniciou após a morte do Salvador, ou com a morte do Salvador. Vamos analisar esse texto, começando do versículo 20 do capítulo anterior, capítulo 6. Lembra que eu comentei? Nunca leia os textos fragmentados, leia todo o livro. Vamos lá? Então, Hebreus 6:20, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Já comentamos nesse estudo, Melquisedeque era a representação de Jesus, do Salvador, do Messias, de Yahushua, né? Conforme seja o nome. Hebreus 7, do 1 ao 28, porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, rei de paz, e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão, quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo, despojos de guerra, e primeiramente é por interpretação rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias nem fim de vida. Aqui está se referindo a Melquisedeque, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus. Melquisedeque, semelhante ao Filho de Deus, figura do próprio Salvador, permanece sacerdote para sempre. Considerais, pois, quão grande era este Melquisedeque, a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdócio, somente quem era da tribo de Levi poderia ser sacerdote, ou os levitas. Tem ordem segundo a lei, não segundo a graça, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, das outras tribos irmãs de Israel, e não de nós brasileiros, ainda que tenham descendidos de Abraão, mas aquele cuja genealogia não é contada. Melquisedeque, figura de Cristo, do Salvador, de Yahushua. Entre eles tomou dízimos de Abraão, e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor, aqui no caso Abraão, é abençoado pelo maior, Melquisedeque. Mas quem era esse Melquisedeque para ser maior que Abraão? Abraão não era o patriarca? Sim, porque Melquisedeque era a figura do Salvador. E o Salvador é muito maior que qualquer homem na terra. E aqui certamente tomam dízimo os homens que morrem. Ou seja, os levitas que morriam tomavam os dízimos das tribos irmãs. Né? São seres humanos mortais. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive, ou seja, Melquisedeque, Yeshua, Yahushua, Jesus. E para assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, né? O conceito do dízimo foi com Levi, Números capítulo 18, pagou o dízimo, até Levi pagou o dízimo dos dízimos, porque ainda ele, ou seja, os levitas, estava no lombo de seus pais, ou seja, não tinha dado origem ainda a essa descendência, esses descendentes. Não havia nascido ainda nesse momento. Abraão ainda iria ter suas descendências, né? Isaac, Jacó, aí que ia nascer os 12 filhos de Jacó, de Israel, que ia transformar em 12 famílias, 12 tribos.
quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, se tivesse tudo certo, se tivesse tudo correto com o sacerdócio levítico, por que seria necessário mandar outro sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque? Né? Esse é o questionamento aqui em Hebreus 7. Né? Porque sob ele o povo recebeu a lei. Moisés recebeu a lei e ele era levita, ou seja, Moisés era levita. Né? Era levita. Lá em Êxodo 2 deixa isso claro. Moisés era levita, nascido de levitas. Tá? Era da tribo de Levi. Por isso ele recebeu e passou para o povo de Israel. Realmente o sacerdócio levítico não aperfeiçoou nada, pelo contrário. Desobedeceram e se tornaram indignos. Que necessidade havia logo que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, o Salvador Jesus, Yeshua, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Arão é levita. Ou seja, quando fala Arão, quando fala Moisés, quando fala levitas, é a mesma tribo. Ou seja, a tribo dos levitas, filho de Levi. Levitas, Arão, irmão de Moisés, era levita. Então aqui afirma que o Salvador não veio da descendência de Levi. Né? O Salvador não veio dessa descendência. Porque mudando-se o sacerdócio, por que mudando-se o sacerdócio? O Salvador não veio da tribo de Levi, mas da tribo de Judá. Ele é o leão da tribo de Judá. Ele é da raiz de Judá. Ele é descendente do rei Davi, ali, que é da tribo de Judá. Porque mudando o seu sacerdócio, a mudança foi feita de levitas para Jesus, judeu. O Salvador assumiu o sacerdócio levítico. Necessariamente se faz também mudança da lei. Então houve mudança do sacerdócio, então vai ter mudança de lei. Que mudança é essa? Das sombras, sentido físico, para o sentido espiritual. Depois de Jesus cumprir a lei na cruz e assumir esse sacerdócio, houve mudança na lei. Não foi abolida, houve mudança da sombra para a verdade. Porque aquele de quem essas coisas se dizem, né, que é o Salvador, segundo a ordem de Melquisedeque, pertence a outra tribo. Jesus veio da descendência de Judá, filho de Davi, não de Levi, da qual ninguém serviu ao altar. Só poderiam servir ao altar os levitas. Os judeus não poderiam servir ao altar. Visto ser manifesto que nosso Senhor procedeu de Judá, aqui, afirmando isso. E concernente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio. Ou seja, não podia ser sacerdote quem era da tribo de Judá ou de outra tribo, só quem era da tribo de Levi. Para que houve mudança realmente de sacerdócio. Até da descendência, houve mudança completamente. E muito mais manifesto é ainda, se a semelhança de Melquisedeque, quem é a semelhança de Melquisedeque? O Salvador, da tribo de Judá. Se levantar outro sacerdote, o Salvador, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, ou seja, levitas, mas segundo a virtude da vida incorruptível, o Salvador. Porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente, ou seja, o Salvador é sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o nosso Salvador. Porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, ou seja, lei carnal, sombra. Pois a lei carnal nenhuma coisa aperfeiçoou. E desta sorte é introduzida uma melhor esperança, ou seja, hoje em espírito e em verdade, pela qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, ou seja, os levitas. Mas este com juramento, porque aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o Salvador. De tanto melhor conserto, Jesus foi feito fiador. Olha só, afirmando isso. Jesus foi feito fiador. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande número. Ou seja, levitas era uma tribo. Tinham muitas pessoas, várias pessoas. Porque pela morte, os levitas foram impedidos de permanecer. Ou seja, eram sacerdotes que chegavam à velhice e morria. Mas este, que é o Salvador, Jesus, Yeshua, Yahushua, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convia tal sumo sacerdote, né, o Salvador, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como sumos sacerdotes, ou seja, os levitas, de oferecer cada dia sacrifício, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo. Porque isso fez ele, ou seja, o Salvador fez isso uma vez só, né? Oferecendo-se a si mesmo.
Porque a lei constitui sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que vem depois da lei constitui ao Filho perfeito para sempre. O Salvador assumiu o sacerdócio levítico. Ele que assumiu esse sacerdócio. Hoje, ele é os levitas era a sombra, aquele sacerdócio era a sombra do sumo sacerdote, que é o Salvador. Levitas hoje não é o sacerdócio evangélico, católico, que seja lá de qual religião for. O sacerdote hoje é o Salvador, ele é o sacerdote. Ele ocupou o sacerdócio levítico. Veja bem, nós vamos continuar aqui, fazendo uma menção, o que isso tem a ver com o dízimo, né? Aqui foi citada a questão do dízimo, que o dízimo no Antigo Testamento, nós já falamos aqui, só podia receber quem era da tribo de Levi, os sacerdotes, só podia ser da tribo de Levi. E hoje na graça, quem é que pode receber, sendo que esse sacerdote não existe mais? Foi ocupado pelo Salvador. Talvez vocês digam, então é o Salvador que tem que receber? Isso mesmo, é ele que tem que receber. Mas onde ele está para que eu possa levar o meu dízimo? Que nunca foi de ele, sim alimento, necessidades básicas. Onde o Salvador está para que eu possa entregar para ele esse dízimo, esse mantimento? Onde ele está? Vamos continuar. Com este texto de Hebreus, não resta dúvida que Jesus assumiu o sacerdócio levítico, fraco e com prazo de validade para um sacerdócio eterno e eficaz. Mas o que isso tem a ver com o dízimo? Tudo. Na lei, para quem eram destinados os dízimos da fazenda? Para os levitas, que cuidavam das viúvas, dos órfãos e dos desterrados, e que deveriam ser levados para Jerusalém, a casa do tesouro, mesmo que estivesse distante. E se assim fosse, deveriam ser vendido o produto da fazenda, e atado o dinheiro na mão, deveriam ir a Jerusalém, chegando lá, que comprasse tudo de novo, comendo uma parte com a família, e sem esquecer da parte dos levitas. Isso nós lemos em Deuteronômio 14, 22 a 29. E agora, na graça? E agora na graça? Cadê os levitas? Não existem mais. Jesus assumiu esse sacerdócio, segundo a ordem de Melquisedeque. Então quer dizer que o dízimo, alimento, deve ser levado para Jesus? Isso mesmo. Mas onde está Jesus? Está em cada um daqueles que creem nele. Particular casa do tesouro dele, como relata em Malaquias 3,17. Por isso, naquele dia, o Salvador vai dizer: tive fome e me deste de comer, os dízimos. Tive sede e me deste de beber. E os justos responderão: quando, Senhor? Te vimos assim e te servimos? Jesus responderá: quando fizestes a qualquer um destes meus pequeninos, a mim o fizeste. Quando vocês fazem aos meus pequeninos, a mim vocês fazem. Vamos ver isso da boca de Jesus lendo o texto. Lendo o texto, vamos fazer isso? Lendo o texto, Mateus 25, 31 em diante? Mateus 25, 31 a 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará um dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e deste-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedaste-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer? Ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos estrangeiro e te hospedamos? Ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou na prisão e fomos ver-te? E respondendo o rei, lhes dirá: em verdade vos digo que quando o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque eu tive fome, e não me destes de comer, tive sede, e não me destes de beber, sendo estrangeiro, não me recolhestes, estando nu, não me vestistes, e estando enfermo, e na prisão, não me visitastes. Então eles também lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhes responderá, dizendo: em verdade vos digo, que quando a um desses pequeninos ou não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Esta sempre foi a vontade do Salvador, que amássemos nosso próximo como a nós mesmos. Não poderíamos ter outra compreensão que não fosse essa.
Na atualidade, as pessoas, quanto mais levam esse dízimo de dinheiro inventado pela religião, buscando a sua bênção, mais individualistas e menos sensíveis ao próximo se tornam. O Evangelho pede para repartir. Se tem duas capas, dê uma. Em contrapartida, as pessoas enganam o irmão em negócio. 1 Tessalonicenses 4,6. A Escritura diz que não posso despedir do meu irmão, do meu próximo, vendo-o necessitado e não atentar para ajudá-lo. Tiago 2, 14, 18. As pessoas hoje estão cada vez mais próximas do seu próprio ego, se tornando cada vez mais egoístas e insensíveis ao próximo. Que evangelho é esse? Você quer ser abençoado? Então ajude o teu próximo de coração. Senão, vai ser mais uma prática vã. Vou deixar agora um texto de Isaías, capítulo 58, para a nossa reflexão. Reflita e observe as Escrituras e nunca confie em homens. Isaías 58, do 6 ao 11. Porventura, não é este o jejum que escolhi? Que solte as ligaduras da impiedade, que desfaça as ataduras do jugo, e que deixes livres os quebrantados, e que despedaces todo o jugo? Porventura, não é também que repartas o teu pão com o faminto, e recolhas em casa os pobres desterrados, e vendo-o nu, o cubras, e não te escondas daquele que era a tua carne? Então romperá a tua luz como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás, e o Senhor te responderá, gritarás, e ele dirá, eis-me aqui. Acontecerá isso, se tirares do meio de ti o jugo, o estender do dedo e o falar vaidade, e se abrires a tua alma ao faminto, e fartares a alma aflita. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como meio-dia, e o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Eu já vi muitas pessoas citando esse versículo, mas não cito o porquê desse versículo. É se alimentarmos o faminto, então nós seremos um manancial cujas águas nunca faltam. Muitos citam esse versículo aqui, mas não explicam o que esse texto quer dizer. Agora ficou mais fácil continuar as respostas. Agora aqui eu leio mais uma questão do estudo lá do sistema religioso para comentar. Graças a quem? Essa aqui agora é uma questão do estudo do sistema religioso, que eu vou ler para comentar. Graças a quem obtemos nossos bens? Aí que foi citado Deuteronômios 8, 17, 18. O Senhor dá inteligência a cada um para adquirir riquezas. Aí eu citei aqui o versículo para a gente ler, 17, 18, Deuteronômio 8, 17, 18. E não digas no teu coração, a minha força e a fortaleza de meu braço me adquiriram este poder. Antes, te lembrarás do Senhor teu Deus, e Ele é o que te dá força para adquirires poder, para confirmar o seu concerto, que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Esta palavra era para Israel, sobre os concertos de vossos pais. No entanto, é bem verdade que Deus nos dá força e inteligência para trabalhar, e devemos adquirir com o suor do nosso rosto, nunca enganando ninguém, muito menos usando a palavra de Deus, dele, pedindo esse dízimo de dinheiro. Né? Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Ah, Deus dá inteligência, então por causa disso eu vou dar dinheiro para os falsos profetas? Não, Deus dá inteligência, então vamos usar essa inteligência para fazer a vontade dele, que é amar uns aos outros, e amando ao Pai, sobre tudo. Deus nos deu tudo, e Ele só pediu para nós ajudarmos o nosso próximo, amando-o como a nós mesmos. 1 João 4, 11 e 12. Amados, se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nós amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade, ou seja, o seu amor. Se amarmos uns aos outros, será perfeita a caridade, o amor do Salvador. Aí a questão 4 do sistema religioso. Vou ler aqui para comentar. Que proporção de nossos rendimentos pertence a Deus? Aí está aqui, Levíticos 27, 30 e 32. Foi citado aqui pelo sistema religioso. Que proporção de nossos rendimentos pertence a Deus? Deus revela que o dízimo de tudo pertence a Ele. Eu cito aqui esse texto que eu gosto de ler e acompanhar o que está dizendo o texto. 27, Levíticos 27, 30 e 32. Também todas as dízimas do campo, da semente do campo, do fruto das árvores são do Senhor. Santas são ao Senhor, porém, se alguém das suas dízimas resgatar alguma coisa, acrescentará o seu quinto sobre ela. No tocante a todas as dízimas de vacas e ovelhas, de tudo que passar debaixo da vara, o dízimo será santo ao Senhor. Vejam mais uma vez, mais uma passagem provando que dízimo nunca foi dinheiro. Aí eu explico aqui o que quer dizer esse texto de Levítico. Levíticos é o terceiro livro da Bíblia, Antigo Testamento, o terceiro livro do Pentateuco, 5 livros.
de Moisés, direcionado para Israel. Este dízimo aqui é o dízimo do conserto, que deveria ser levado esses produtos da fazenda, mencionados nesses versículos, para Jerusalém, que era a casa do tesouro. E quem recebiam eram os levitas, os sacerdotes, que cuidavam das viúvas, dos órfãos e dos desterrados, como já comentamos anteriormente. Concluímos que hoje, após a morte do Salvador, que é o período da graça, a casa do tesouro somos nós, todos nós que cremos nele, e o sacerdote eterno é Jesus, que assumiu o sacerdócio levítico, segundo a ordem de Melquisedeque, Hebreus capítulo 7, lemos agora há pouco, e que habita em nós, não em templos feitos por mãos humanas. Quando eu ajudo o meu próximo, estou levando o dízimo a ele. Ou seja, quando eu dou necessidades básicas, alimento para o meu próximo, eu estou levando o dízimo ao Salvador que está no meu próximo. Por isso ele vai dizer naquele dia: todos que fizeram aos meus pequeninos, a mim o fizeram. Você deu de comer, deu de beber aos meus pequeninos, a mim fizeram. Está lá em Mateus 25, é só ler, amados. Não fica aí na palavra de homens, eu não estou pedindo para ficar na minha também. Vai lá para a Escritura e vê se é isso que está escrito lá. Questão 5 do sistema religioso. De quanto temos que devolver o dízimo? Né? Tá falando aqui de quanto temos que devolver o dízimo, que é uma questão do sistema religioso. Aí citaram aqui, Gênesis 28, 20 e 22. De tudo que o Senhor nos conceder, devemos dar o dízimo. Aí eu coloco aqui o texto, Gênesis 28, 20 a 22. E Jacó fez um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta viagem que faço, e me der pão para comer e veste para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor será o meu Deus. E esta pedra, Jacó nem sabia dessa profecia, foi feito pelo Espírito. Esta pedra, quem é a pedra angular? É o Salvador. Esta pedra que eu tenho posto por coluna será a casa de Deus. Aquela pedra é a pedra angular, é Salvador. É o Salvador que é a casa. João capítulo 2, já falei muito sobre isso aqui. E de tudo quanto me deres, certamente darei o dízimo. Então aqui Jacó faz um voto, e esse voto aconteceu com os filhos dele, que são as tribos de Israel. Jacó teve o nome mudado para Israel. Ele teve 12 filhos. Esses 12 filhos transformaram-se em 12 famílias, que na Bíblia é chamado de 12 tribos. Então esse voto de Jacó cumpriu-se com o concerto que o Criador fez com a tribo de Levi, que eles receberiam esse dízimos de alimento, do produto da terra, da fazenda. Esta passagem comentamos anteriormente, vimos que Jacó não dá o dízimo, ele faz um voto, uma promessa que vai resultar no dízimo do concerto, ou seja, seus filhos vão dar o dízimo da fazenda para os levitas, que também é seu filho, que hoje na graça, no Novo Testamento, é o Salvador, Jesus, Yeshua, Yahushua, né, o Messias. Em que é empregado o dízimo? Aqui é do sistema religioso essa pergunta. Outra pergunta, pergunta 6 do sistema religioso. Em que é empregado o dízimo? Eu vi aqui, amado, até agora que o dízimo é empregado para mantimento, para sustento dos pequeninos do pai, hoje na graça. No Antigo Testamento era para os levitas e para os órfãos, viúvos, estrangeiros. Hoje mesma coisa, mas para os pequeninos do pai. É para isso que serve o dízimo. Tá? Não confunda dízimo com contribuições em favor do evangelho. Contribuição é uma coisa, dízimo é outra. Na manutenção da obra de pregação do evangelho, olha só, dízimo para manutenção da obra de pregação do evangelho, mas eu preciso de dinheiro para pregar? Eu preciso do dinheiro? Jesus falou: ide pelo caminho e pregai o evangelho, de graça recebeis, de graça dai. Eu preciso de dinheiro para pregar o evangelho? Eu preciso ter dinheiro? Então quer dizer, quem não tem dinheiro não tem como pregar o evangelho? O que é isso? Aqui a pergunta não condiz com o texto. Se lermos 1 ou 2 Coríntios, não vamos encontrar a palavra dízimo. Aliás, não encontramos nas cartas de Paulo a palavra dízimo, a não ser lá em Hebreus, capítulo 7, que já comentamos aqui, que não pede dízimo, mas relembra o dízimo de Abraão e dos levitas, e nos leva a entender que o dízimo hoje deve ser levado ao Salvador, que assumiu o sacerdócio levítico. Paulo nunca pediu para dar dízimo da lei, e sim para ajudar os necessitados, os irmãos, em favor dos santos. Sempre foi a palavra de Paulo, é só ler as cartas dele. Vamos entender o que Paulo quis dizer nessa passagem. Como já disse antes, vamos ler mais do que nos mandam, para entender o contexto. Se você ler só o que te mandam ler, né, então vão te enganar direitinho. Nesta pergunta, sugere ler 1 Coríntios 9, 13 e 14. Mas nós já aprendemos e vamos ler um pouco mais para frente. Vamos lá. 1 Coríntios 9, vamos ler do 13 ao 18. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? Os levitas, e que os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Levitas hoje é Cristo, é o Salvador, é Yahushua. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho.
Vivam necessidades básicas, sustento básico, não que enriqueçam do Evangelho. Não tem isso na Escritura, para enriquecer do Evangelho, para pedir dinheiro em nome de Deus. Mas eu de nenhuma destas coisas usei, e não escrevi isso para que assim se faça comigo. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Porque se anuncio o Evangelho, não tenho que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação, e ai de mim se não anunciar o Evangelho. É obrigação de anunciar o Evangelho, está em nós. Eu não preciso receber para pregar. E por isso, se eu faço de boa mente, terei prêmio. Mas se de má vontade apenas uma dispensação me é confiada. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Olha só, o sistema religioso pediu para você ler poucos versículos, não pediu para você ler o 18. Que Paulo diz, olha, logo que prêmio tenho, o versículo 18. Aqui a questão do sistema religioso, vamos voltar aqui, ó. A questão número 6 aqui, ó, ela dado 1 Coríntios 9, 13 e 14 só. Aí o cidadão vai lá e lê só o 13 e o 14. Ah, aqui, ó, provou na Bíblia. Não, meu irmão, leia o capítulo todo. Eu li do 13 ao 18, olha o que o 18 fala. Aqui eles estão usando esse texto aqui para pedir dízimo de dinheiro, que nem 1 Coríntios nem fala de dízimo. Paulo nunca pediu dízimo. Olha o que diz o versículo 18. Só pedi para ler aqui o 13 e o 14. Logo, que prêmio tenho? Que evangelizando proponha de graça o Evangelho de Cristo, para não abusar do meu poder no Evangelho. Paulo anunciou o Evangelho de graça. Ele trabalhou como construtor de tendas. A opção dele, é claro. Foi a opção dele. Aqui tem agora um resumo desse estudo do sistema religioso. O que devo fazer? Letra A. Ser um fiel administrador dos bens de Deus. Aí coloca 1 Pedro 4,10. B. Ser sócio de Deus. Onde tem isso? Provérbios 11, 24 e 25. Dar com alegria. 2 Coríntios 9, 6 e 7. Vamos ver cada um deles. Bom, vamos aqui o item A. Ser um fiel administrador dos bens de Deus. Aí deram para nós aqui uma passagem escrita aqui, ó, 1 Pedro 4,10. Nesse item pede para ler 1 Pedro 4,10. Porém, vamos ler desde o verso 8 para ver realmente do que se trata. 1 Pedro 4, vamos ler do 8 ao 10, não só o 10. Mas, sobretudo, tende ardente caridade, amor, uns para com os outros, porque a caridade, o amor, cobrirá multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Isso eles tiraram, isso eles não citaram. Tá vendo, irmãos? Que é para pegar você, para te enganar no sistema. Cada um administra aos outros o dom como recebeu. Como administrar? Sendo caridoso, sendo hospitaleiro. Olha só que eles não leram, não deram aqui a passagem para você ler. Vamos ler de novo, do 8 até o 10. Não só o 10 como pediram aqui, ó. Mas sobretudo, tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados, sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmurações. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Olha só o que está pedindo aqui o texto, irmãos. Para a gente viver em ardente caridade, ser hospitaleiro, amar uns aos outros, porque esse amor vai cobrir multidão de pecado. Meus amados, vejam que aqui o texto é claro. É o dízimo da graça, ser caridoso, um para com o outro, ser hospitaleiros. Isso vai cobrir uma multidão de pecados, porque naquele dia o Salvador vai te dizer: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestistes, estive preso e foste me visitar, etc. E não se você profetizou, expulsou demônios, fez maravilhas. Mateus capítulo 7. Porque essas coisas os falsos também fazem, mas pelos frutos conhecereis. Isso mesmo, pelo fruto do Espírito seremos conhecidos dele naquele dia. É pelo fruto do Espírito: amor, longanimidade, benignidade. Vamos ler aqui, ó, Gálatas 5, 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, que é o domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, porque estas coisas são a lei do Salvador. É isso que se transformou em lei. O Antigo Testamento é sombra desta lei aqui, ó, das características espirituais. Estão percebendo, meus irmãos? Nunca fiquem limitados ao que te mandam ler. Veja o contexto. Aí o item B lá está dizendo ser sócio de Deus. Eu até comento aqui: pensei que já tinha ouvido de tudo. Ser sócio de Deus é cada uma. Provérbios 11, 23 e 25. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança dos ímpios é a ira. Alguns há que espalham, e ainda se lhes acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Até agora estou procurando a palavra sócio nesses versículos. Veja que absurdo.
E não encontrei, e veja que ainda acrescentei o versículo 23 ainda, aumentei o 23 ainda e não encontrei a palavra sócio, até agora. Entretanto, vou comentar o versículo 25, que fala da alma generosa. Isso Paulo ensina lá na segunda carta aos Coríntios, que devemos ser generosos e ajudar nossos irmãos. 2 Coríntios 8:2. Como em muita prova de tribulação houve abundância do seu gozo, e como a sua profunda pobreza superabundou em riquezas da sua generosidade. São frutos do Espírito, meu irmão. 8:7. Portanto, assim como em tudo sois abundantes na fé, e na palavra, e na ciência, e em toda diligência, e em vossa caridade para conosco, assim também abundeis nessa graça, na caridade, no amor. 8:13. Mas não digo isso para que os outros tenham alívio e vós opressão, mas para igualdade. Nesse tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros. A sua abundância, a sua riqueza, os seus bens materiais, seja para suprir a falta do outro irmão, para que também a sua abundância supra a vossa falta, e haja igualdade. Aí o item C, dar com alegria. Sim, para quem? Vamos ler o texto. Foi citado em 2 Coríntios 9, do 6 ao 9. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, toda a suficiência, superabundeis em toda a obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Para quem devemos dar com alegria? Exatamente, o verso 9 responde: aos pobres. Espalhou, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Para quem deve ser minha contribuição com alegria? Aos necessitados. É isso que o Salvador vai perguntar de você naquele dia. Eu tive necessidade, você me supriu. Quando o Senhor te fez? Quando você fez aos meus pequeninos, a mim vocês fizeram. Tá, amado? Você que está enganado nesse sistema religioso, que só sabe pedir dinheiro para as pessoas, para enriquecer esses falsos profetas, tá? Veja que você está fazendo em vão. Pega seu dízimo, o alimento, necessidades básicas, e ajuda o pobre, ajuda aquele que tem necessidade, o órfão, a viúva, aquele que precisa. Você vai estar dando o seu dízimo corretamente, conforme a Escritura pede para você dar. Saia das garras dos cães gulosos, dos fariseus hipócritas, dos falsos profetas. Deixe esses falsos profetas, não enriqueçam eles mais do que já estão. Sai fora dos falsos profetas. Desses que pedem dízimo para eles, não é para Deus nada, é para eles comprar carro, para eles comprar casa, mansões, fazenda, e aí vai. O dízimo. O dízimo é a 10ª parte dos ganhos e pertence a Deus. Agora é o sistema religioso. Aqui é uma conclusão aqui do estudo lá do sistema religioso. Eu vou ler para comentar. O dízimo é a 10ª parte dos ganhos e pertence a Deus. Abraão dava seu dízimo a Deus. Jacó também o dava. Era a prática habitual do povo hebreu. Nosso Senhor Jesus Cristo aprovou esta prática. Aprovou mesmo, né? Para levar para ele, para o pequenino, para o pobre. Ele aprovou para levar o dízimo, o alimento, que sempre foi alimento, nunca foi dinheiro na Bíblia. Ele aprovou mesmo para levar para o pobre, para o necessitado. O sistema especial do dízimo fundava-se em um princípio tão duradouro como a lei de Deus. Esse sistema do dízimo era uma bênção para os judeus. Se assim não fosse, Deus não o teria dado. Da mesma maneira, será uma bênção para os que o seguirem até o fim dos tempos. Na verdade, o que Deus nos propõe com o sistema dos dízimos e oferta é uma sociedade. Ele quer que o proprietário de toda a riqueza nos convide a participar das imensas bênçãos que é capaz de derramar. É por isso que nos pede que demos com abundância e alegria. Olha só, tudo invertido aqui, né? Está falando para dar para sistema? Que sistema? O dízimo aqui no Novo Testamento é para dar para o pobre, para o teu irmão que tem necessidade, para os pequeninos dele. É isso que nós lemos, 1 Coríntios 9. Aqui, para dar com alegria, espalhou para dar para os pobres, espalhou, deu aos pobres. É isso que está escrito. Aí, continuando aqui, o último ponto aqui do sistema, aqui, ó, o estudo do sistema religioso. Minha decisão: quando devolver a Deus o que ele pede, prometo dar com alegria o que pertence ao Senhor. Eu vou comentar. Acredito que não haveria necessidade de comentar mais sobre esse tema, pois já foi bem comentado e fui até bem repetitivo e simples nas palavras para que realmente todos que leem, aqui eu estou lendo o estudo que eu fiz, que eu escrevi, possam entender claramente. Porém, vamos aproveitar esta última parte de conclusão do estudo para fazer uma revisão. O dízimo na lei era a 10ª parte da fazenda e pertencia aos levitas, os sacerdotes.
aos órfãos, às viúvas e aos desterrados, os sem terras. Abraão, os estrangeiros. Abraão não dava, ele deu uma única vez o dízimo dos despojos de guerra para Melquisedeque, que era rei de paz, sacerdote de Deus Altíssimo, semelhante ao Filho de Deus, enfim, a figura do próprio Salvador. Jacó não dava dízimo, ele fez um voto, uma promessa que cumpriu. Quem cumpriu foram seus filhos com o conselho do dízimo entre os filhos de Jacó, os filhos de Israel, as tribos de Israel, que teriam que levar o dízimo para Jerusalém, para a tribo irmã, a tribo de Levi, os levitas, os sacerdotes. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que afirma que Jacó deu dízimo, ele fez um voto. Realmente era uma prática habitual do povo hebreu e não dos brasileiros. Jesus aprovou esta prática, pois foi dada pelo Pai Eterno. No entanto, assumiu o sacerdócio levítico e hoje o dízimo, alimento e necessidades básicas, devem ser levados a Ele, que habita no nosso irmão, nos pequeninos. O conceito do dízimo é duradouro, mas houve mudança. Na lei, levava para Jerusalém, casa do tesouro, casa da provisão, e os levitas recebiam. Na graça, deve ser levado para cada particular casa do tesouro de Jesus, que são os seus pequeninos. Jesus receberá, pois assumiu o sacerdócio levítico, e dirá naquele dia: tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestistes, estive preso e foste me visitar. Venham para o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. A passagem de 1 Coríntios 9, do 6 ao 7, dessa conclusão está digitada errada, é 2 Coríntios 9, 6 e 7, que já comentei, 2 Coríntios 9, 6, 9. E digo isto, que o que semeia pouco, pouco também ceifará, e o que semeia em abundância também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, superabundeis em toda a boa obra, conforme está escrito: espalhou, deu aos pobres. A sua justiça permanece para sempre. Para quem devemos dar com alegria? Exatamente, o verso 9 responde: aos pobres. Quer devolver algo para Deus? Dê com alegria ao próximo, que necessita da sua ajuda. Para finalizar, coloquei aqui Mateus 10, do 7 ao 10. E indo, pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Não possuais ouro, nem prata, nem cobre em vossos cintos, nem alforjes para o caminho, nem 2 túnicas, nem sandálias, nem bordão, porque digno é o operário do seu alimento. Espero ter ajudado os amados irmãos. Encerra aqui o estudo no qual eu escrevi, tá, para poder orientar as pessoas na Escritura. Veja que eu coloquei aqui as passagens da Escritura, para que as pessoas vejam na Escritura se é isso mesmo que está lá, ou se é da forma que o sistema religioso está ensinando. Se você consegue encontrar dízimo de dinheiro, se você consegue encontrar práticas semelhantes a essa que eles fazem nos templos, na Bíblia. Você tem que olhar na Bíblia e olhar, meu irmão, na Escritura. Vai lá e leia, vê se essas práticas condizem com o que eles ensinam ou o que eles fazem nesses templos. Então fica a critério de cada um analisar. Nossa missão aqui é esclarecer as pessoas, mostrar a verdade na Escritura, que a verdade não sou eu, a verdade é o Salvador, a sua palavra. Ele foi o verbo que se fez carne, ele é a palavra, ele é a verdade, ele é o caminho e a vida. Não sou eu, não é religião alguma, apenas o Salvador. Então isso nós anunciamos aqui, para que vocês, amados ouvintes, amados irmãos, possam recorrer ao Salvador e observar o que ele realmente pede para nós, o que ele pede, do que ele se agrada realmente, para que nós possamos realmente, aqui nessa terra, poder agir conforme a vontade, boa, agradável vontade do nosso Salvador. Ok, amados ouvintes? Está encerrando nosso programa, tá? Programa Estação Boas Novas, mais uma vez encerrando. Agradecer a Deus por mais um programa. Agradecer ao Pai por esse momento estarmos juntos aqui, levando essa palavra, lendo, anunciando a palavra do Altíssimo, do nosso Salvador e Redentor, aquele que morreu por nós e nos deu a vida. Gostaria de agradecer cada ouvinte que está na sintonia. Deus abençoe a cada um, que Deus possa dar entendimento aos corações, ao entendimento realmente espiritual, para que nós possamos viver conforme o Salvador se agrada de nós, né? Que é vivendo o mandamento dele, o amor a Deus e o amor ao próximo. Você que está na sintonia, busque a palavra, a Escritura, e veja nela realmente a base para a sua vida, para o seu caminhar com o nosso Salvador. Se você quer ser um discípulo do Salvador, de Jesus, de Yahushua, de Yeshua, do Messias, se você quer ser um discípulo, então se apegue à palavra dele.
analise a palavra, observe as escrituras e veja, compare o que está na escritura com o templo que você vai, veja se está ensinando conforme está na escritura. Se não está, amados, viva você o evangelho, tá? Nós temos nossas reuniões todo domingo, tá? Todo domingo ali no Caminho da Graça, que não é uma religião, mas um movimento, onde nós nos reunimos para anunciar esta palavra, a verdade para as pessoas, tá? Você é nosso convidado especial, todo domingo às 7h30 da noite. A partir das 7h30 da noite, estamos ali estudando essa palavra, buscando o entendimento que só o Salvador, por meio do Espírito do Pai, pode nos conceder. Então a todos vocês, fiquem na graça, na paz do nosso Salvador, tá? Que Ele esteja a cada dia contigo, te dando entendimento e esclarecimento da palavra. E até a próxima, se o Pai assim nos permitir. Fiquem todos na paz do Altíssimo e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau. Estação Boas Novas, a estação da boa notícia.